Boa noite, tudo bem? Eu sou Silvana Barbosa e você está no canal Aloxi e nós hoje vamos conversar com a Cristina Viana. Ela é da cidade do Senhor do Bonfim e logo mais ela vai estar aqui conosco para falar a respeito. Olá, Cristina, vamos abrir aqui para a Cristina participar conosco. Está entrando conosco, falar um pouco sobre educação, sobre a mulher brasileira, como que é hoje em dia estar trabalhando nesse mercado de trabalho tão confuso. Olá, Cristina, tudo bem? Olá, tudo bem? Agora deu certo, né? Agora deu certo, ainda bem. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, você me ouve bem? Perfeitamente, tá Ótimo, ótimo. então agora dá certo. Então tá bom, Cristina. Eu estava falando aqui, né, que a gente está no canal Aloxi, e esse mês a gente está no mês de março, a gente teve a questão do Dia Internacional da Mulher, que é uma data importante. Nós Sim. somos mulheres trabalhadoras, e aí eu te convidei no canal para falar um pouquinho a respeito da sua profissão, de como que você tem essa visão, né, da mulher brasileira. Então se apresenta um pouquinho, Cristina. Eu comecei a falar que você é do Senhor do Bonfim, é isso? Sim, eu estou residindo em Senhor do Então, Bonfim, por favor, se apresente um pouquinho aqui no canal. certo? Eu sou Cristina Viana. Nesse momento, eu estou residindo aqui na cidade de Senhor do Bonfim, né? Uma cidade, a nossa capital baiana do forró, que fica aqui ao norte, né, do estado da Bahia, pertinho da divisa com o estado de Pernambuco. A minha cidade, aliás, posso dizer assim, a cidade que eu escolhi para ser minha e eu ser dela, tem a terceira maior feira livre do nosso país, né? E agrega aqui uma diversidade turística, material, imaterial, patrimonial gigantesca, sendo a maior e melhor de todas a nossa riqueza e diversidade humana. Então, na condição de professora, que formei aqui pela Universidade do Estado da Bahia, na condição de terapeuta que estou a servir aqui, né? E também enquanto mulher e do meu lugar de mulher negra, né? Também estou a colaborar com o mundo a partir desse ponto geográfico chamado Senhor do Bonfim. Então, eu quero agradecer o convite, né, que você me fez. É uma honra estar dialogando com uma professora, né, com o seu nível de experiência e de vivência no que tange a interação com a diversidade feminina, né, e com a diversidade que não compete à educação, mas que, de certa forma, atribuíram a nós, professores, de forma especial a nós, mulheres, né, para dar Verdade, conta, né? Então, é desse com lugar. certeza. E queria aproveitar, enquanto me apresento, e dizer a todos que irão ouvir essa live que antes de mim, eu gostaria de apresentar quem me antecedeu, que é toda a minha ancestralidade, que são todas as mulheres que adentraram o caminho da luta sem temor para que nós tivéssemos o direito de estar aqui falando como mulheres, cada uma a partir do seu lugar e do seu contexto, né? Aí faz que nem uma música. Sendo mulher sem medo de ser feliz e com muita vontade de transformar o mundo. Sendo professora sem medo de ser feliz e com muita indignação pelo que estão fazendo com o mundo, né? Sendo mulher branca e mulher negra, tu branca e eu negra, representando e mostrando ao mundo que o que vale é a pluralidade humana, o respeito para com o diferente, porque são esses diferentes que compõem o nosso todo e que dá significado à nossa pangeia, né? Com certeza, Cris. A minha família é de Caruaru, Pernambuco. Então, e terei o prazer de conhecer o Senhor do Bonfim quando passar todo esse processo. Já tenho viagem agendada e vai ser perto e a gente vai acabar se conhecendo se Deus quiser. É, Você é pedagoga de formação, é isso? Tá me ouvindo?
Uh-uh. Você sumiu a minha voz. A minha voz sumiu? Voltou. Agora voltou. Ah, tá. Não sei se é meu microfone, meu Deus do céu. Não vou pôr a mão mais no computador e nem nada. Qual que é a importância, no seu ponto de vista, Cris, do pedagogo hoje no Brasil? Ele tem realmente alguma importância? Ou como é que você vê isso? Olha, eu vou tentar explicar essa sua pergunta a partir da escolha que eu fiz pelo curso, pela grade curricular de pedagogia e não por direito. Por que eu escolhi pedagogia e não direito? Por que eu escolhi pedagogia e não história? Por que eu escolhi pedagogia e não geografia? Né? Assim, eu sempre fui muito curiosa, porque eu venho de uma origem campesina. E eu vou tentar explicar isso da mais profunda origem, entende? Para dizer a você o porquê que eu acho importante. Então, o meu primeiro acesso com a escola foi aos 9 anos de idade. E no meu tempo de estudante não se tinha condição real para as crianças do campo que se tem hoje. Então não se tinha transporte, por isso eu comecei a estudar com 9 anos de idade, né? Porque eu tinha que andar 50 quilômetros, né? 25 para ir, 25 para voltar. A minha mãe analfabeta, meu pai analfabeto, acreditavam no poder transformador da educação e achavam que a sua primogênita tinha que dar o seu máximo e começar sempre pelo alicerce base de tudo que se colocasse para fazer. Então, eu adentrei na faculdade 2 anos antes de passar no vestibular. Eu queria conhecer a grade curricular de cada curso e saber e sentir qual era a importância e a devolutiva que esses cursos me dariam condição de devolver para a sociedade. E quem é que eu via como sociedade? Eu via pessoas como os meus pais. Pessoas que trabalharam uma vida inteira, né, e que tinham um legado de uma falsa liberdade, porque tiveram que escolher entre sobreviver ou estudar. No caso da minha mãe, não podia estudar, porque a linha do machismo não permitia. Moça não pode estudar para não fazer carta para o namorado. Algo do tipo que aconteceu nesse país afora, não foi só no Nordeste, tampouco somente aqui. Brasil todo. Né? Claro que a linha do que nós chamamos de ignorância, a ignorância consciente com o propósito de, e a ignorância por não conhecer tal coisa, né, levou muita gente do tempo dos meus pais a desistirem. Mas muitos desses que desistiram viram nos filhos uma possibilidade de transformação da sua realidade. Aí daí surge aquela velha fala: eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Então, toda vez que eu ia estudar uma grade curricular do curso de qual é a utilidade que esse curso vai trazer para a minha comunidade? Qual é o poder de transformação que esse curso vai dar a quem está na condição dos meus pais? Né? E eu passei por enfermagem, estava distante da minha realidade, era o dia todo, então eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Eu passei por contabilidade, eram muitos números, a história da contabilidade, ela negava um pouco a história da essência humana, então não teve muito no primeiro momento. Nós não tínhamos aqui o curso de filosofia e ainda não temos. Né? Biologia falava muito comigo, dialogava muito comigo, a origem de todas as células. Entende? Matemática fantástica. Eu vou ensinar os meus pais a fazer economia, mas aí eu me dei conta que mesmo sem saber ler, eles já sabiam. Porque eles me ensinavam a fazer coisas na feira, entendeu? Então eles não sabiam o que era matemática acadêmica, mas eles sabiam que era matemática de vivência, entendeu? Do traquejo do dia a dia, da utilização, meia dúzia de ovos, uma dúzia de ovos, você tem que levar aqui 2 litros, meio litro, 800 gramas de leite. Então, meus pais lidavam com a matemática. Quando eu cheguei na grade curricular de pedagogia, eu me deparei com algo fantástico. Qual foi essa sensação, Cris, que você sentiu? Eu percebi que dentro da pedagogia estava todas as outras áreas. E que nenhuma outra área, o sentimento que eu tinha era esse, nenhuma outra área deveria iniciar sem antes passar pelo alicerce base da pedagogia.
E quando eu fui na história da educação do Brasil, eu entendi que o pedagogo é o cientista da educação. Mas não é da educação do lar. É o cientista da educação que tem poder de transformar não o mundo, mas que tem poder de transformar os sujeitos para interagir com a realidade de mundo que pertence a cada um na sua individualidade e ao coletivo, enquanto família humana pertencente ao mesmo planeta. Decepção, né? Quando comecei, né, passei nos 4 vestibulares e escolhi pedagogia. Me decepcionei. Por que você se decepcionou, Cris? Boa pergunta. Eu entendi que o mundo não dava à pedagogia a importância que ela tem. Entende? E por que não dá a importância que a pedagogia tem? Porque pouca gente se importa com o que de fato interessa. Então, o meu país estava vivenciando... O curso de pedagogia surgiu no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. História, quem essa faculdade como eu, na época, né? Não eram as mulheres, eram os homens. Por isso quem ganhou a atenção foi o curso. As pessoas que faziam da educação status. Porque professor já foi Deus nesse país, né, Silvia? O professor já teve o seu papel, não de reconhecimento em valor real, de espécie, salário, nome, entendeu? Tem sim, no reconhecimento do ato de servir, do ato de maternar, do ato de acolher, né? Do ato de se colocar naquela condição de protetora da criança. Por isso, o curso de pedagogia, né, ele assumiu essa identidade que eu discordo em número, gênero e grau, né, e eu vou te dizer mais na frente o porquê, e quero deixar explícito aqui o porquê que o curso de pedagogia é importante. Foi, é e continuará sendo, porque ninguém vai tirar a importância, assim como de nenhum outro curso. Mas observe a dificuldade que um advogado, que também é da área de humanas, tem para começar a administrar uma aula sem passar por uma formação metodológica dentro dos princípios pedagógicos. Como é que os médicos, como é que os juízes, entendeu? E gostaria de falar mais uma coisa. No meio de toda essa limitação, eu vim descobrir dislexa. Né? Tem palavras que eu consigo, tem palavras que eu não consegui. E o povo dizia, como assim? Você tem dislexia? Como assim? Eu digo, pois é, gente. Quando a coisa nasce boa, quando a mão de Deus é assim, ó, ungida... Ela vai. E aí você descobriu a dislexia depois de adulta? Sim, por quê? Porque os meus primeiros professores eram professores leigos. Eram pessoas que só estudavam até a 4ª série. Eu estudei a primeira escola, tinha mais de 50 alunos, era muito seriada. Eu comecei a aprender a ler contando nos dedinhos da mão, porque quando a professora dava conta de chegar na minha mesa da sala eu dividia com mais 2 colegas, então era 3 alunos em uma única mesa, né? A professora dizia assim, já está na hora, está tocando o sino. Eu dizia, professora, rápido, rápido, rápido. Disse para mim que o nome ia dizendo A, B, eu ia colocando nos dedinhos. Naquele ABC preto e branco. Ela ia dizendo e eu ia colocando os dedinhos. E aí eu ia chamando cada dedinho com o nome da letrinha. Cada dedinho com o nome da letrinha. Então eu chegava em casa falando com A, falando com B, falando com C, falando com D, falando com E. Interessante. Geralmente a gente usa os dedos para matemática e você conseguiu na linguagem perfeita. Cada dedinho aqui era o nome de uma letra. Representava. Entendeu? Uma letra. E assim eu fui me auto-alfabetizando. Entende? Quando chegou a fase de decidir, eu fico emocionada porque a pessoa que me deu disse assim para mim, você terá mais 2 olhos. Eu tenho 2, tá? Mas os meus 2 olhos, eles só enxergam o que está aqui. Esse presente aqui é para você ter mais 2 olhos. Então, hoje você vai enxergar mais do que todo mundo aqui junto. E
Você tem que devolver o que você está recebendo, porque é um presente que você vai precisar multiplicar. Eu não entendi na época o que era que o meu padrinho estava querendo me dizer, entende? Então, toda vez que eu fazia uma prova, ele dizia para mim assim, eu gostaria de ver a qualidade dos seus 2 olhos a mais. Não esses aqui, dos outros 2 olhos. Então, quando eu tirava 5, ele dizia, vixe, você está ficando cega. Não tá conseguindo. Tá começando. Eu estava, de fato, conseguindo enxergar, de fato, conseguindo aprender. E eu não podia contar com os meus avós, nem com os meus padrinhos, nem com os meus pais, porque eram todos analfabetos. Então, eu acabei me tornando, Silvia, a professora de quase toda a minha família, ainda no meu processo de alfabetização. A primeira palavra que eu consegui ler sozinha foi a palavra Davi. Então, eu ensinei para meu pai a palavra Davi, eu alfabetizei a minha mãe a partir da palavra Davi, a minha avó, né, o meu avô, todos eles aprenderam a fazer o nome, todos eles tiraram o dedinho do documento. A minha mãe conseguiu estudar até a 4ª série. Aí disse assim, Cris, o que é isso? Isso é trabalho pedagógico. Isso é falar de pedagogia com compromisso, com essência. Né? E o mundo tem medo dessa essência que a pedagogia guarda em si, assim como a filosofia. Despertar o homem e a mulher para o valor real do ser e das coisas que vos movem para o avanço em torno de um mundo melhor. Se você... Eu falo ela transforma, mais, você pode levantar a mãozinha, tá? Então, ela transforma. Ela não transforma, ela permite a transformação. Entende? Ela permite a transformação. E por que eu digo que ela não transforma? Porque nós temos muitos doutores de diploma que conhecem uma riqueza de livros. Entretanto, tem um poder de transformação social mínima, quase que insignificante. São livros fechados, e livros fechados não servem para nada, além de virar pilha de papel e tinta, né? Qual é a vida do livro? O livro está morto e está vivo ao tempo que se usa, que se lê, que se devora, né? Então, nós estamos hoje com muitas faculdades cheias de pessoas com diplomas, PhDs, né? Mas o que se sobressai é o ego inflamado, o que se sobressai é uma impotência inflamada, é um conhecimento adoecido, né? É só você olhar a qualidade de vida de muitos doutores que estão formando seres humanos para educar seres humanos, para cuidar de seres humanos. Então, um dos motivos que me fez correr para o campo da educação terapêutica. Então, eu saí da sala de aula, diante de várias demandas, né, e vim cuidar de quem está na sala de aula. Essa foi uma vertente. Fala um pouquinho dessa terapia que a gente tinha comentado, né? Você havia falado que você é terapeuta. Então, você faz terapia com adultos, principalmente. Que linha da terapia que você tem abarcado aí na sua cidade? Olha, aqui na minha cidade eu trabalho muito com a terapia corporal, né? A linha da psicologia positiva e a massoterapia clínica, onde ele consegue conectar as dores de mente, inconsciente e as dores somáticas do corpo. Né? Eu pego professores aqui que estão sofrendo com fibromialgia, aí dizem assim, porque hoje eu não consegui levantar o braço. Eu digo, vamos descobrir onde é que está esse sofrimento? E aí ele começa a respirar. Eu digo, respira. E agora me diz, aonde você sentiu doer com essa respiração? Ah, senti doer aqui. Eu digo, pois é, essa área aqui não está no campo do trabalho, não. Essa área aqui está no campo do sofrimento familiar. Você tem conflito com a família? Ah, tenho demais. Então você vai precisar voltar, olhar para dentro, resolver, para poder conseguir desenvolver o seu ser, né? O seu amor próprio, o seu cuidado, com você mesmo, para poder somar amor e menos dor com o mundo. Às vezes a gente chega tão sobrecarregada ao trabalho, sem saber por quê, Silvia. É que o menino que está aqui no trabalho, né? É assim, é TPM. Eu digo, não é a TPM não. A TPM é o dia a dia. É tudo natural, é a carga somativa. E como foi que eu percebi isso? Ainda na minha vida acadêmica, eu viajei muito.
eu fui a Brasília, dentro da UNB eu conversava com muitos professores e queria saber qual era a qualidade de vida desses professores, se estavam bem, felizes, porque eu entendia que o papel da educação é lapidar o caminho do homem para alcançar a cada passo felicidade a mais. Uma coisa que você falou que para mim assim é fundamental. Se o professor não estiver feliz e não estiver amando a vida, ele não dá conta. Porque ele não consegue transmitir isso para o seu aluno. Eu só peguei um gancho porque eu realmente acredito nisso. Desculpa, mas... Não, pode falar. Eu falo demais, como eu disse a você. Eu tive uma coisa que eu... ouvindo, que quando eu tenho oportunidade de falar, vai direto. É que realmente é o que eu acredito. Essa questão de você amar. Se você não amar, e não é aquela coisa piegas, é você estar bem com a humanidade. Amar o ser humano, que nem o Paulo Freire fala, né? Amar as gentes. Eu acho lindo isso. E é um fato. Desculpa, continua. Tudo pode ficar à vontade, lindo. Assim, quando eu li Paulo Freire e li o livro Educação para a Vida, na qual eu indico para todos os educadores, todos os profissionais de diversas áreas, é um livro pequititinho, mas que tem um significado para nós que lidamos com diversidade de seres humanos, de comportamento, de emoções grande. Quando você me diz isso, de Paulo Freire que me perdoe, eu amo e respeito o legado dele, muito, mas eu sinto falta de um livro, né, feito, desenvolvido por ele, que coloque o eu em primeiro lugar. O profissional da educação que está afogado em si, ele não vai conseguir salvar ninguém. Porque ninguém dá o que não tem. Entende? Perfeito. Ninguém dá o que não tem. Não adianta eu exigir do meu professor o ápice de um trabalho bem feito e bem desenvolvido se o meu professor não está no ápice ou próximo disso da plenitude dos seus infortúnios e da sua paz. São parâmetros diferentes. Então, nós queremos professores o tempo todo sorrindo. Não é natural do ser humano andar o tempo todo sorrindo. Nós temos problemas, né? E devemos incluir a capacidade de resolver os problemas, por que não também na sala de aula? Nós perdemos entes queridos, mas ninguém nos ensinou na escola como lidar com a dor do luto, né? Nós temos a complexidade de lidar, como dito, família perfeita, que para mim é uma hipocrisia, né? Não existe família perfeita. Família é uma empresa e toda empresa tem problemas, né? E problemas estão aqui para serem resolvidos, as dificuldades superadas, entende? Então, assim, não adianta eu pegar uma aluna que está sofrendo abuso sexual em casa e que chega na escola bradando, desorganizada, ou muito quieta, ou muito tímida, ou muito depressiva, né? E eu, como professora, querer resolver os problemas daquela aluna sendo vítima do mesmo sistema. Sim. Se eu não estiver curada, como é que eu vou acolher para conduzir? Muito raramente se consegue. A pergunta que eu quero deixar para você e todos os que estão nos acompanhando e os que ainda irão apreciar da live é a seguinte. Eu nunca vi 2 braços quebrados levantar um braço são. Mas eu já vi, e tenho acompanhado, um braço são levantar 3 braços quebrados. Então a gente precisa saber o que está são e o que precisa de cura. A nossa educação é um modelo de educação para a guerra, para a competitividade, para a inflação de ego, né? Para o descaso, para o sentir-se mais importante porque leu tantas obras. Aí eu pergunto, você conhece tantas obras e você conseguiu mudar a realidade da sua rua? Você conseguiu transformar um pouquinho a realidade do seu bairro? Você conseguiu no seu grupo de igreja, independente de que religião, de que grupo seja, fazer a diferença com o mínimo dos que frequentam esse mesmo ambiente? Você conseguiu transformar a cabeça das pessoas que saem aos domingos, às sextas, aos sábados, para aproveitar a vida com você? Porque se você não está conseguindo fazer o mínimo com todo esse conhecimento, qual é a valia desse conhecimento? Com certeza.
Não é? E quanto tempo, Cris, que você é terapeuta nessa linha? Porque é uma linha, assim, muito desafiadora, né? Sim, desafiadora. Faz quanto tempo? Olha, tem Mais aproximadamente que eu estou firme, exclusiva, tem 1 ano. Exclusiva. Por que eu digo exclusiva? Porque antes eu ficava me dividindo entre escola, movimentos, né? E aqui, o espaço terapêutico. Agora não, eu disse, gente, eu não posso mais me dividir tanto, porque quem muito se divide acaba se esfacelando. Então, eu estou concentrada 100% aqui dentro do centro terapêutico, que é o Espaço Bem-Estar, onde eu trabalho com a massoterapia clínica, a linha da psicologia positiva, a yoga terapia, meditação em grupo e individual, a escuta, né, que é a linha da psicologia clínica, e principalmente eu trabalho com 6 triários, vamos dizer assim. São 3 grupos de 3 medidas que eu aprendi, serviu para mim, tem servido para muita gente, e eu vou fazer questão de deixar aqui, né, para que os professores, os alunos, o público que ter acesso à live, se quiser fazer uso também. Né? Pergunta você. Posso perguntar agora, Silvia? Sim, por favor. Então, eu vou perguntar a você e você me responde depois, tá? Tá. Pergunta você. Quanto de você está em você? Quanto de você está em você? Sócrates perguntou. Conhece a ti mesmo, né? Então, eu estou perguntando a você uma coisa mais simples. Quanto de você está em você? Né? A segunda pergunta é: quem é a pessoa mais importante do mundo? A terceira pergunta é: quem respira para você viver? Aí vem a outra triade, né? Nós, professores, nesse contexto atual, né, se você me permite falar do contexto atual, que é esse contexto de pandemia, esse contexto de asfixia, né, do mundo, estamos todos nos sentindo sufocados, né, com pouco oxigênio. Qual é o papel do professor nesse momento? Dar conta das demandas do mundo. E por que isso, Cris? Observe, você que tem doutorado, que tem PhD aí em diversas áreas, né, que são médicos, que são doutores, as teses que vocês desenvolveram, foi um trabalho prazeroso? Foi um trabalho que no final você estava saltitante de felicidade? Foi um trabalho desgastante, dolorido, cansativo, estressante, que por muitos momentos gerou angústia? Por aí a gente tira o nível de saúde do processo e do sistema educacional que nós temos hoje. Eu ouso dizer mundo, mas já tem alguns países que estão mudando essa linha. Aí você termina sendo um mestre depressivo, você termina sendo um pós-doutor que toma remédio para dormir e toma remédio para ficar acordado. E a sociedade que vai ser formada por você tende a seguir essa linha porque o teu método de ensino tende a ser diferente do que você recebeu. Sim, você vai ser aquele carrasco que quer as coisas na hora, e você não pensa o humano. Tu tá entendendo por quê? Quanto de você está em você? E quando você consegue visualizar o quanto de você está em você, você não vai atropelar ninguém. Você vai entender que quem não puder ir no seu tempo, está num tempo diferente do seu. Você vai entender que você não precisa parar para esperar o tempo do outro, porque tem outras pessoas que estão no seu tempo e que podem dar junto com você, e que podem construir conhecimento sadio com você, né? Que talvez não tenha tanto tempo de vida assim, mas o tempo que será usado será um tempo com qualidade e significado. Olha o legado de Paulo Freire, olha o legado, ouso dizer hoje, de Maria Carolina de Jesus, olha o legado de tantas outras acadêmicas, né? De Lélia Gonzalez, para quem é da linha aqui do Movimento Negro sabe perfeitamente do que eu estou falando. Olha o legado de Gandhi, olha o legado de Miriam Makeba no campo da arte. E aqui no nosso Brasil, como é que está acontecendo no tempo de pandemia? Nos disseram que a educação tem o mérito de tudo, logo assume a culpa de tudo. Se a educação para o trânsito é educação,
Se o menino não pega verme, é falta de Educação. Né? Tudo é mérito e culpa da educação. Aí eu pergunto, quem está à frente da educação? Mais homens ou mais mulheres? Aqui na minha cidade, nós temos aproximadamente 600 professores. Desses 600, não sei se chegamos a 120 homens, professores homens. A maioria é mulher. Mulher. Então, aqui também. O trabalho mais barato do mercado educativo é o esforço da mulher. A exigência, né, mais árdua desse campo também está sobre os ombros das mulheres. Né? E a qualidade de competência recai também sobre os nossos ombros. Porém, quem está à frente do sistema educacional normalmente não são as mulheres. Tipo ministro, não. Por aí vem a escala. Se o homem começou, antes de nós, a frequentar escolas, éramos para ter muito mais professores da educação infantil do que mulheres. Não é verdade? Mas não. Na lógica seria, mas não foi o que aconteceu. Não é assim, então tudo é muito estratégico. Tudo é muito estratégico. E essas estratégias é para tirar, né, a importância do alicerce chamado a base pedagógica, que está lá na fonte da pedagogia, da origem das coisas, na essência das coisas, no significado das coisas. Entendeu? São detalhes pequenos. Que é aquela questão que você falou da maternidade, da ideia do feminino, e aí acaba atravessando a pedagogia de uma forma extremamente negativa, né? Sim, negativa, porque assim nós conseguimos fortalecer outros pontos que não são visíveis. Por exemplo, a partir do momento que nós temos uma sociedade machista, não cabe ao homem cuidar de criança. Por isso não se tem homens na educação infantil, além do risco que era já percebido na época, em tempos atrás, né, do poder de transformação negativa que esse público poderia fazer. Então, o medo, nós éramos conduzidos e ainda somos pelo medo de uma mãe não consegue contratar um babá para cuidar de uma criança, entendeu? Então, são categorias que a educação e o mercado de trabalho vão construindo, que vai fortalecendo um, segregando o outro, separando outros, colocando o ego de outros em cima, a autoestima de outros medianas, de outros mais abaixo. Então, tudo isso é mérito do sistema educativo que nós temos. E aí eu digo assim, a pandemia, Silvia, ela veio mostrar o quanto nós, professores, ainda somos escravos desse sistema e o quanto nós, professores, por mais intelectuais, por mais pensantes, por mais construtores, né, que somos, nós somos construtores. Nós somos alicerce, não tem para onde correr. Agora, também nós somos ainda a mão de obra mais barata do mercado, mais exigida e menos valorizada. A partir do momento que nós temos professores que são obrigados a assumir uma carga de trabalho que ultrapassa o concurso que prestou, e esse professor não questiona, isso está sendo exploração silenciada. E ele vai aceitando, né? Não é? E você vai aceitando. Sim. Eu, como professora, em algumas atividades, eu já cheguei para autoridades e disse assim, teve situações que assim, a senhora é muito problemática, professora. Eu disse, então, cada solução do problema é que aí você não vai ter uma professora problemática. A exemplo, exatamente. Eu não sou psicóloga. Aqui na escola eu sou professora e o menino precisa de psicóloga. Ah, mas a senhora é professora. Eu disse, não, eu sou professora, eu não sou psicóloga. E não psicóloga. Eu quero a psicóloga aqui para dar conta de tal aluno, tal aluno e tal aluno. Ah, a senhora não pode dar um jeitinho? Não formei para dar jeitinho. Não tem jeitinho lá no meu diploma. Olha, tantos alunos estão precisando de acompanhamento por parte da assistência social. Ah, professor, eu digo, eu não sou assistente social. E eu quero o problema do aluno acompanhado. Eu sou professora, eu não sou assistente social. Olha, tantos alunos precisam de um técnico de enfermagem, porque tem porque estão assim, porque estão assado. Quem tem que dar esse controle aqui é um técnico de enfermagem ou uma enfermeira. Não sou eu. Professora, a senhora vai deixar doido, vai sair da escola, eu vou lhe transferir. Eu vou criar problema onde eu estiver. Porque vocês estão entendendo que eu tenho que ser Deus. E eu só sou professora. Professora. Aí eu pergunto a você. Aí alguns professores vão se
absorvendo tudo isso como se aquilo fosse trabalho dele, e ele vai dando conta, e ele vai dando conta, ele não vai dando conta, mas ele acredita que ele vai dando conta até que ele espana, né? E aí uma hora ou outra ele explode e aí ele adoece, de verdade. De verdade. É só você olhar a qualidade de vida dos nossos professores. Né? A como está a saúde física e emocional dos nossos professores. A carga somativa. Eu queria deixar uma provocação, né? Aqui para todos os professores que ensinaram que você é Deus. É não. Não. Você é só professor. Você vai acabar com o ego de alguns colegas. Não faça isso. Ensinaram que você é super-herói. É não. Você não, é só um ser humano. Entendeu? Te ensinaram que você tem que dar conta de tudo. Você não nasceu para ter todas as receitas. Nem a sua você aprendeu com eficiência. Afinal de contas, você conhece o nome de todos os dedinhos das suas mãos, sem ser da área de humanas, de medicina, de biologia, ou de alguma área que envolve anatomia humana? Conhece não. Então, assim, tenhamos consciência que a ciência, ela nunca foi e nunca será exata. Porém, o sistema que nos aliena de forma consciente e plena, ele é muito eficiente. É só você olhar para onde você está e o que você está fazendo. Entendeu? Com certeza. Então, você se descarna, se desumaniza, se petrifica, se culpa, porque disseram que você precisa ser Deus. E você não precisa. Você só precisa ser você. E fazer o seu trabalho com o máximo de presença plena de si mesmo. Para que quem você esteja formando, aprenda como é estar pleno em uma aula. Missão difícil. Mas o fácil todo mundo já fez. E o impossível não cabe a nós fazer. Então, continuemos persistindo, né, Silvia? Com certeza. E essa culpa que o professor sente, ela é muito forte. Sim. Né? Já tive situações de professor doente mesmo, de estar com depressão ou síndrome do pânico, e querer trabalhar porque se sentia na obrigação de não poder parar para cuidar da saúde. E se sentindo mal, parar de pegar uma licença ou parar alguns dias para poder cuidar da saúde. Eu não posso. Como eu não posso? Você deve. Mas essa relação de se sentir culpado realmente, ela é muito presente aí entre os nossos professores. A Luzia está dizendo que está aprendendo bastante com você, Cristina. Estou lendo aqui agora. Bom, nós falamos do feminino, salário. Como é que tá o salário aí na Bahia? Porque aqui em São Paulo a gente não tem, assim, grandes coisas boas. Dá para viver com salário de professora aí na... Não, dá para sobreviver. Dá para sobreviver. Então, veja bem, aprovamos uma lei do teto salarial do professor, mas a política dentro da linha da educação, né, para o fortalecimento real, né, verídico, fidedigno, nós sabemos, Silvia, que ele é algo que tem início, não tem meio e ninguém consegue ver o fim, tá? E eu vou te explicar por quê. Eu não quero acabar aqui com nenhuma esperança de nenhum colega, né? Eu estou falando a partir da minha vivência, que não quer dizer que seja a verdade absoluta do mundo. E da minha percepção enquanto professora que foi vivenciar, que foi beber na fonte. Veja bem, eu formei em pedagogia, passei 4 anos dentro de uma faculdade, mais 2 anos de especialização, mais 4 anos de trabalho voluntário para adquirir experiência nas diversas áreas do campo pedagógico. Eu adentrei para participar de um grupo de secretaria, para adquirir experiência de administração pedagógica, de gestão escolar, né? Mas o salário chega. Quando eu vejo os estagiários do curso de Direito receber o salário de um professor que trabalha quase 60 horas, contando com desconto, aí eu vejo realmente aonde o sapato aperta e aonde o sistema nos torce ao meio. Por que o sistema nos torce ao meio? Se você forma em pedagogia e você não tem ousadia
né, de entender que você é cientista da educação e não cientista manipulado pelo sistema, você vai ficar apenas no viés da sala de aula. Acontece que o pedagogo, o mundo está diante de você. Escolha para onde você quer ir, porque em todas as empresas do mundo requer pedagogia. Todos os ambientes hospitalares, a depender do tamanho, requer pedagogia. Né? Dentro da merenda escolar, requer pedagogia. Então, não precisa estar apenas no campo da sala de aula para transformar, não, enquanto pedagogo, enquanto professor. E aí eu quero agregar aqui todas as áreas que compõem a educação, porque não existe o mais importante. Existe o alicerce, existe o cimento, existe bloco, né? Existe água, existe porta, existe janela, existe teto. Então, assim, não fica fora desse discurso porque eu sou pedagoga. É porque sobre os nossos ombros recai muita responsabilidade e deficiência de quem não passa pela nossa formação. Eu vou dividir uma sala de aula, experiência própria, vivenciada, com um colega formado em bacharel. O meu colega não sabia sentar para fazer o plano, porque o curso dele, recém-formado, ele não viu, ele viu muito rápido algo pedagógico. Não suporta o pedagogo porque é isso, porque é aquilo. Não, colega, tu formou para professor. Tu escolheu ser professor. Então, agora tu vai ter que receber uma formação de gente que é da área da pedagogia para você aprender a lidar e acolher e a preparar material com uma visão de pluralidade e não de singularidade. O singular nesse campo aqui, ele é importante quando você volta a olhar para você e vai analisar cada criança no seu singular para somar o máximo que conseguir junto ao plural. Entende? Aí o salário vem, as prefeituras não conseguem alcançar o teto, o professor não tem uma qualidade de vida para ter tempo de estudar, de se qualificar, de investir em especialização, porque estudar é caro, estudar não é barato, entendeu? Estudar não é barato, nós sabemos disso. A educação no nosso país, ela é privatizada, nós temos a ideia de que é democrática, mas quando eu digo privatizada, eu estou querendo dizer, eu fiz 4 anos de graduação, 2 de especialização, para fazer mestrado eu concorro aqui com 1.000 pessoas para 5 vagas. Então, não devo dizer que é um processo democrático, é um processo de concorrência. E nem sempre são os melhores que entram. Às vezes tem muita gente que nunca entrarão e dão aula, né? Mas com mais significado do que quem fez o seu PhD, não desqualificando quem é PhD, porque cada um sabe onde vai investir. Estou falando a partir da realidade do Nordeste. Outra coisa, a educação do meu país, falando de salário, ela pega o máximo, medicina, direito, a gente vê. O que é que um juiz atende? Rege a sociedade? Não. Meu país entende muito de leis. Nós entendemos de leis. E somos semi-analfabetos no significado justiça? Verdade. Entendeu? E eu digo isso sem nenhum medo, sem nenhum peso na consciência. Mas é verdade. Você está entendendo? E essa injustiça que nós percebemos no campo do terceiro poder, ela recai sobre os nossos ombros no campo da ação, aqui no chão da sala de aula do bairro periférico, aonde o menino chega com sandália assim, com o corpo assim, com a mente assim, com o pai assim, com o sem sapato, descalço. Entendeu? E a gente entende que ali tem gente assim, porque Deus quis. Gente, vamos parar de culpar Deus. Porque enquanto a gente ficar culpando Deus de tudo, a gente não vai enxergar a nossa potência. A nossa potência enquanto grupo humano, capaz de se unir, de se diversificar e de fortalecer o enfrentamento contra todas as mazelas. É claro que quem está usufruindo, Silva, de um salário de 76 mil mês, não vai se incomodar com um professorzinho que está ganhando 1.500 e que tem que cuidar de 45 alunos por turma. É claro que quem está tendo aluguel pago de 4 mil, viagens, né, e seus auxílios ricos, não quer saber quanto é que a cuidadora da creche, que acompanha a educação especial, está ganhando. É muito ego. Você está entendendo? É um ego muito inflado. Aí eu pergunto o tempo todo. Aprendeu tanto, estudou tanto,
E não aprendeu nada. E eu só olho para a pessoa e eu só consigo ver o T. Eu só consigo ver o T. Quando eu pergunto e questiono o C, eu disse, oh meu Deus, o C ainda está em processo de alfabetização. Não saiu. Ele foi reprovado muitos anos. Você está entendendo? Então, o sistema político, ele interfere diretamente, porque se nós temos uma educação a modelo da Finlândia, se não me falha a memória, o nosso país muda, porque o nosso país é rico em tudo. Só não é rico em equidade, conhecimento e equidade, nessa questão que se fala sobre a diversidade de processo formativo da nossa sociedade. E não adianta culpar o pai nem culpar a mãe, porque todos nós somos culpados. E todos nós temos os méritos desse processo. Se tem um culpado número 1 aqui, são aqueles que dizem o que nós precisamos aprender, por que nós precisamos aprender e para quê. Se for apenas para servir, né, nós vamos continuar com o modelo de educação de forma apenas para servir. Entendeu? E quando alguém resolve enxergar isso aí, se torna perigoso para a sociedade. Porque pensar é perigoso. Amar a si é perigoso. Cuidar de si é perigoso. Porque é no abandono de nós em nós mesmos que o sistema nos escraviza. É quando a gente se afoga em si mesmo que o sistema joga uma migalha de anzol para tentar nos pescar. Entende? Só que tem uns que mesmo no marasmo da miséria, e aí eu posso falar isso, conseguem ser doutores na arte de viver com alegria, na arte de superar dificuldades, na arte de acolher humanamente, na arte de abraçar a dor do outro com respeito e poder de ação, na arte de dizer a palavra certa no momento certo. Hoje eu ouvi uma coisa muito linda. Uma mãe chegou para mim, ela tem um filho autista, e eu estava acompanhando, me permita falar esse relato aqui, acompanhando o filho dela já há quase 8 meses. Ela chegou para mim e disse assim, professora, eu queria lhe dizer que o meu filho hoje disse uma frase completa, e eu vim aqui pessoalmente lhe dizer e lhe agradecer. Eu disse, foi. Qual foi a frase que ele disse? Quero sage. Quero sage? Ele queria dizer, quero massagem. Quero sage. É bom, ele gostou. E para um autista querer massagem, o vínculo foi muito grande. Muito Eles não gostam do toque, né? Exato. Aí é preciso desenvolver em nós a capacidade de deixar o nosso melhor no outro e de não absorvermos o pior que o outro tenta nos ofertar. Principalmente nós, professores. Tem pessoas que são... Alguém colocou 2 pílulazinhas logo no início da live, eu achei interessante. Tem pessoas que são remédio, mas tem pessoas que são doenças. Que são... Isso é fato. Agora você escolhe quem ou de quem você vai se alimentar. O poder de escolha é sempre nosso. Bom, nós temos 5 minutos para poder dar 55 minutos. Estamos quase a 1 hora aqui. Então, a gente fala muito. Eu falo muito, pode levantar a mãozinha. Mas a ideia é ouvir você mesmo. Eu já falo bastante no canal, hoje é você. E você acha que os jovens abarcam a ideia de trabalhar como pedagogo? Você vê muita juventude aí desenvolvendo essa ideia de ser professor? Ou você acha que eles estão longe e não vão voltar à magia de querer ser professor? Você tem essa... O jovem que... Desculpa, eu não ouvi a última palavra. Você tem essa noção do que acontece hoje na cabeça da juventude? Sim, eu acho que o jovem de hoje é aquele jovem que, a depender da idade, porque tem gente de 60 anos que é jovem, tem gente de 10 que está muito velho, tem gente de 5 que está muito adulto, né? Está todo mundo assim, não é verdade? Então, assim, o jovem de hoje, ele tem uma diversidade de campo de pesquisa muito grande.
E o jovem de hoje vai aprender pesquisando não somente sobre o Brasil, mas sobre o índice de desenvolvimento humano que já está acontecendo em outros países do mundo, né? Que o índice de desenvolvimento humano é o que prevalece, e não o índice de desenvolvimento, o IDH, né? Nós temos aqui o IDEB e por aí vai. IDEB e os íris da vida, o índice de aprendizagem. Nós temos que medir o nível da economia do mundo a partir do índice de desenvolvimento humano. E o jovem que se perceber na condição de ser para si o professor das suas emoções, o professor lapidador que olha para o seu eu, né? E que busca aqui fora o que vai somar com a sua qualidade de vida, que vai fortalecer a sua introspecção consigo mesmo, tá? Ele vai deslanchar. Porque antes de ser professor para os outros, ele já é professor para si. Antes de querer vencer os outros, ele já está num processo de vencer a ele mesmo. Antes de querer ter mais do que os outros, ele vai questionar sobre o que é suficiente para ele ser e fazer feliz. Então, o antídoto de toda a dor do mundo é essa busca incessante por uma felicidade que o carro do ano não dá, que o milhão na conta não traz. Facilita algumas coisas. Mas eu conheço muitos ricos que só têm apenas dinheiro. E eu conheço muitos pobres que são ricos de muita coisa que muitos ricos nunca saberão qual é o sentimento de ter ou de ser, né? Então, eu quero sim continuar acreditando que a juventude do meu país, quiçá do mundo, não ficarão no quadro que está os alunos dos cursos de medicina da América Latina, que chegam no curso e estão se suicidando muito cedo, né? Os alunos de medicina da América Latina estão se suicidando e o curso de medicina é um dos mais, né, inflados egos. Louvável quem é de sonho, mas que pena quem está lá apenas para o ter ou levantar o título de doutor. Sejamos jovens com coragem de ser educadores. E a gente tem muito disso. Bom, nós temos mais 3 minutos para as suas considerações finais. Já de agora te agradeço por a gente ter feito a live, foi maravilhoso. Pena que 1 hora passa assim muito rápido. Provavelmente a gente vai ter outros bate-papos aqui no canal e eu vou estar te convidando em outros momentos, se assim você quiser. Então, você tem 3 minutinhos para as considerações finais, para não passar de 1 hora, senão a gente não consegue gravar a live aí, a gente, né, pronto, ao vivo e não consegue fechar. Primeiro eu quero agradecer a você, tá, pelo convite, agradecer a todos que estão nos acompanhando, inclusive tem um bonfinense, o Baiano John, né, que é um aluno que vem de origem campesina como eu, e que hoje é um dos nossos alunos mais jovens, com méritos incríveis, né, que já está, acho que, no 3º país por aqui, de intercâmbio. Então, eu quero agradecer essa juventude que está no campo do esperançar, que nem eu. E quero encerrar com um poema bem curtinho, se o tempo me der, que é assim. Com certeza. Professor, fica de pé. Levanta a cabeça, mas não anda. Levanta a cabeça e sente o pé no chão. Sente o peso do teu corpo sobre as tuas pernas. Sente o pulsar do teu coração. Reconhece que tem uma mente com poder de transformação. Não assume as mazelas do mundo, porque não és Deus. És apenas professor, como eu, que não tem medo de fazer o que julga certo, que não tem medo de dizer o que alivia a alma, que não tem medo de estender a mão para quem acredita na sua capacidade de transformação. Não se descarne, não vale a pena, você precisa valer a ave inteira. Não sangre, seu sangue é ouro, não jogue fora o seu maior tesouro. Lapide o que é, e quando resolver dar o primeiro passo, levante a cabeça e ande com o mar de fé. Você não vai salvar o mundo, não cabe a nenhum de nós, mas não desista de transformar tudo aquilo que nós podemos e vamos realizar. É de mão dadas, é de mãos soltas, é de longe, é de perto. O cinturão do mundo nos une e o elo da terra nos quer. E o vento nos desafia e refresca. O fogo
e sair para quem quiser. Porque o principal fogo é o da vontade, é o da esperança, é o da sensatez. Então eu peço a você, não queira ser Deus, porque você já é professor e basta. Não ocupe nenhum outro lugar que não seja teu por direito, ou por assinatura e juramento em dia de formação. Um beijo para cada um de vocês. Parabéns, que lindo! De quem que é? Fiz agora para todos nós. Que lindo! Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Nós temos 1 minuto, então te agradeço, Cris. E você está no canal Aloxi. A gente vai estar deixando depois o seu contato, se você puder deixar um e-mail ou uma forma de entrar em contato com você. Assim, quem puder contatar com você, vai ter aí condições. Pronto, o meu e-mail é cris2009@gmail.com e o meu telefone é 749-9147-3049. Disponível para o mundo. Ok, e depois eu vou colocar também nas anotações, aí você passa para mim, tá bom? Um beijo, a gente tem 1 minuto para fechar, para não cair. Tchau, tchau, Cris, Tchau, obrigada. tchau, querida.